A APLACE significa Academia Pirassununguense de Letras, Artes, Ciências e Educação. Foi fundada no dia 17 de julho de 1976. É uma instituição cultural a serviço do crescimento e desenvolvimento das letras, artes, ciências e educação. É de utilidade pública. Completamos agora, no último dia 17, 49 anos. Estamos nos aproximando do Jubileu de Ouro. Foi fundada por 12 pessoas, 12 ilustres representantes de Pirassununga. São 3 fundadores. Tem o Décio Grise, Salvador Humberto Grise. Hoje nós temos a filha do Dodô Grise, Salvador Grise, Dona Luísa. E Caruso Neto. Foram 3 fundadores, acompanhados dos cofundadores, que são pessoas conhecidas, principalmente do pessoal mais antigo de Pirassununga: Felipe Malamã, Daniel Caetano do Carmo, Farid Elmor, Arthur Del Nero, Irani Ferrari, Renato Grise, Salim CD, Orlando dos Santos e Sebastião Fernandes de Carvalho. Ela e da mesma forma que a Academia Brasileira de Letras, ela é formada por 40 cadeiras, cada uma tem um patrono, que são pessoas que representam a história de Pirassununga, e cada cadeira nós temos um titular. Atualmente nós temos 28 acadêmicos titulares perpétuos. Nós temos uma nova diretoria que estará à frente nesse Jubileu de Ouro de 25 a 27. Eu sou o presidente, William vice, seu Moacir é o primeiro secretário, seu Luiz Francisco, segundo secretário, João Divino, primeiro tesoureiro, Maurilo Humberto, segundo tesoureiro, e o Guelli, Antônio Augusto Guelli, o nosso diretor de patrimônio. Vamos a alguns recadinhos bem rápidos. Os aniversariantes do mês. No dia 1º de julho foi o nosso acadêmico José Atala Elmor Filho. Dia 5, Sebastião Alício Súnifel. Dia 11, Abramo Omar. Dia 17, Farid Elmor. Dia 24, Paulo do Vale Júnior. E dia 25, Renato Grise. No mês de agosto, Alfredo Monteiro da Silva Filho, dia 3, Rubens Parada, dia 6, Sérgio Roberto Baiô, dia 6, Arnaldo Landgraf, dia 9, Benedito Papa, 9, Mário Martins Cantinho, dia 26, e o nosso palestrante de hoje, dia 28, Sérgio Adriano Marostegani. Muito bem. Como nós dissemos, dia 17 de julho nós completamos 49 anos e agradecemos a presença dos nossos acadêmicos que estiveram conosco num jantar festivo. A nova diretoria assumiu no dia 17 de julho. Foi formada uma comissão municipal de saúde e nós temos 2 representantes nossos, que é a Maria Elisa e o Augusto Lira. E eles pediram, a Câmara pediu para nós indicarmos uma pessoa que seja voluntário, que esteja fazendo alguma coisa pela comunidade, pessoas que estão dentro da APLACE. E foi unânime, nós indicamos o senhor Moacir Fonseca Júnior. Então é o representante nosso, voluntário. Nós teremos o lançamento agora, em agosto, do livro Lembrança de Pirassununga, que é um livro que está sendo montado pelo nosso acadêmico Marcelo Rodrigo Pires. No dia 16 nós fizemos o nosso cadastro, no Cadastro Nacional de Pontos de Cultura, e estamos esperando agora sair a certificação. Então a APLACE vai passar a ser um ponto de cultura em Pirassununga. E o próximo encontro vai ser numa quinta-feira. Foi feita
conversamos com o nosso pessoal e nós vamos tentar passar a nossa próxima reunião para uma quinta-feira à noite. Certo? Talvez, para ver se a gente dá uma melhorada no público, né? Se não melhorar, a gente volta para o sábado. O local seria na sede ou aqui mesmo? Por enquanto aqui. O problema da sede é que tem muita escada. Então é meio complicado. E lembrando então que o ano que vem é o Jubileu de Ouro. Então nós já estamos preparando uma programação especial para o Jubileu de Ouro. Então já aguarde que nós vamos ter um jantar à altura da praça. E a gente já vai guardando dinheirinho ali para participar desse encontro. E hoje então nós teremos, hoje é o 104º encontro que nós realizamos, e nós teremos então como palestrante o nosso acadêmico Sérgio Adriano Marostegani, que falará sobre o tema Introdução à História do Violão. Aqui tem um pequeno currículo. Então, tem licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em Música, especialização, pós-graduação, lato sensu e semiótica e análise dos discursos pela instituição. Curso técnico em instrumento musical, violão e erudito. É educador musical da Prefeitura Municipal de Pirassununga, professor de artes do ensino fundamental, professor de música da educação infantil e ensino fundamental no Colégio Objetivo Júnior de Pirassununga, educador musical e regente no projeto Guri, Polo Porto Ferreira, e professor de História da Arte na ITEC, Centro Paula Souza, Pirassununga e Porto Ferreira. Já participou em festivais de música, seminários, oficinas, especialista em violão para crianças a partir de 5 anos, possui curso de extensão em música, meditação e musicoterapia. Idealizador de grandes projetos dentro do Conservatório Cacilda Velha. Projeto Banda Sinfônica Jovem, projeto Violão Amigo, foi um projeto pioneiro na cidade, voltado para aulas coletivas de violão para crianças, jovens e adultos, e atualmente sendo ofertado na Imaica Zona Norte, Poesia Sertaneja. Regente e arranjador da Camerata de Violões do Conservatório Cacilda Velha. Como músico profissional, foi trompista da Corporação Musical Pirassununguense e atuou na mesma área em orquestras sinfônicas da região. Atualmente é contrabaixista na banda Zé Caxangá e violonista da banda Dela Acoustique. Em 17 de julho de 2024, passou a ocupar a cadeira número 6 da classe, cujo patrono é Antenor Ferreira do Godoy. Então, com os senhores, o nosso palestrante do dia, Sérgio Adriano Marostegani. Muito bem. E vamos lá, eu vou falando sobre a minha pessoa ao longo da nossa palestra, mas queria, como já foi dito um pouco ali, mas dizer que o violão faz parte da minha vida desde os 9 anos, quando o prefeito Budigô ofereceu bolsas de estudos, isso lá por volta de 1982, 83, ofereceu bolsas de estudos por todos os bairros e centro, enfim, por toda Pirassununga. E foi nessa oportunidade que eu fui agraciado com o curso de... Aliás, quando eu falei para minha mãe, olha, eu fui na escola falar sobre aula de música lá no conservatório e tal, eu nem sabia. Aí na hora, ela falou, bora lá, vamos estudar então. Aí me levou e cheguei lá, a secretária perguntou, eu olhei para minha mãe, o que você vai fazer? Eu olhei para minha mãe e falei, não sei. Ela falou, seu avô tocava violão, o pai dela. Aí eu olhei para a moça e falei, então, violão. E ali começou, com 9 anos, e
E aí tem uma longa trajetória, faço 50 anos agora no mês que vem, então aí tem bons uns 40 anos com esse instrumento querido aqui no meu colo, né? Embora muitos conheçam a minha performance musical por meio do rock, que eu venho desempenhando esse papel desde a adolescência em bandinhas de rock, e agora de uma forma muito intensa com o meu parceiro, o Matheus, que a gente tem essa dupla de Lagostic. Poucos conhecem essa outra prática musical que eu exerço, que é o violão clássico. Esse de fato é aquele que me faz suspirar. É por aqui que eu comecei a aprender música, e pela demanda, por inúmeras razões, eu acabei migrando para a música popular, a música rock, e graças a Deus está indo muito bem. Mas o violão clássico nunca deixei de amar e de estar por perto, embora seja um instrumento que me cobra muito, com essa demanda que a gente tem aí, dando aula e tocando o rock por aí, acaba não sobrando tempo de estudar o violão clássico. Mas aí eu falei, poxa, agora estou prestes a 50 anos, eu quero de fato agora me dedicar ao violão em todos os minutos que eu tiver, ao invés de ficar arrumando desculpa, né? Chego cansado aí no domingo, ou chego cansado nas aulas e tal. Mas se a gente de fato ama determinada coisa, a gente tem que procurar espaço para poder se dedicar àquilo. Então tomei essa decisão, falando com a minha esposa, que agora daqui para frente pretendo estar mais próximo do violão clássico, já que estou numa década redonda, 50 anos, né? E tal. Eu quero começar tocando duas peças para vocês, duas peças do compositor espanhol Francisco Tárrega, que nasceu em 1852, falecido em 1909. Essas duas peças foram peças que me acompanhou assim na minha formação, porque elas vieram assim juntas numa edição onde a primeira folha era Adelita e a segunda era Lágrima. Então sempre as tive como pares, assim, embora elas foram construídas em épocas diferentes. Adelita 1902 e Lágrima não tem uma data certa. Os historiadores apontam entre 1890 até os últimos anos de vida do Tárrega. Então elas não foram feitas como par, mas eu sempre as vi uma do ladinho da outra, e falei, por que não colocar uma seguidinha da outra. Então eu tocarei Adelita, que é uma mazurca, e depois um prelúdio, talvez uma das músicas mais conhecidas do Francisco Tárrega, um prelúdio chamado Lágrima.
Muito honrado com a presença de todos e não digo em especial, mas gostaria de realçar a presença da filha de um dos fundadores da classe, tá? Para mim é motivo de muita honra você estar aqui com a gente, tá bom? Meus queridos, pois não? Dá para perceber nitidamente quando vai de uma música para outra. Bacana. Então bora lá, bora falar um pouquinho sobre a história desse instrumento maravilhoso, que eu vou ver se eu consigo deixar ele pezinho aqui. Esses dias eu fui beber uma água, deixei ele assim, eu só ouvi o barulhinho, voltei catando cavaco, ele estava indo, graças a Deus, ele nunca batia esse instrumento. Um instrumento muito delicado, o violão é um instrumento muito delicado porque aqui as madeirinhas são finas, qualquer batidinha em quina e tal, a tendência de soltar algumas madeiras, a gente vai ver aqui o famoso leque harmônico que tem lá dentro do violão, são madeirinhas muito varetinhas assim, então para descolar uma varetinha com qualquer batida é muito fácil. Mas vamos lá, o arco musical, acho que é bacana a gente começar a falar de um instrumento de cordas, tentando fazer um resgate do que foi talvez o primeiro instrumento de cordas criado pelo homem. Podemos deduzir que o primeiro instrumento de corda foi o arco de caça, pertencente ao primeiro grupo da família dos instrumentos de corda, chamado cordofone, são os cordofones. Então todos os instrumentos que emitem som através da vibração das cordas fazem parte dessa família, cordofones. Pinturas rupestres do sul da África, datadas por volta de 15 mil anos a.C., mostram um ritual onde um arco foi utilizado como instrumento musical. Não poderia deixar de destacar também nessa meio que origem dos instrumentos de corda, buscar lá nos tempos antigos, nos tempos da Bíblia, alguns instrumentos de corda que são citados na Bíblia. Bom, o quinor, que é uma palavra de origem hebraica, mas assim, que ela também serve para harpa, serve para lira. Então, quanto a essas etimologias das palavras, a gente vai meio que fazendo tendo um olhar mais superficial, porque eu disse introdução à história do violão. Porque se a gente pegar muito detalhe, a gente vai ficar aqui como se fosse um curso aí de 2 semestres. Então, alguns nomes vocês vão ver que se a gente pesquisar, a gente acaba encontrando outras nomenclaturas. Mas a famosa harpa, o saltério, o alaúde, a sambuca, que é esse daqui, e o quítros, que é a famosa cítara. Desses instrumentos citados na Bíblia, a harpa é a mais citada, tá, de todas elas. Embora aqui, gente, de uma forma muito lamentosa, assim, a gente pode dizer que a gente não tem ideia como eram cantados os salmos, quais eram as notas dos salmos, porque não sobrou nada de partitura, de fato. Muito menos esses instrumentos da época, né, que são retratados aí. Pode ser que muitos ainda serão descobertos pela arqueologia, mas o fato é que a gente não sabe como os salmos eram cantados ou ao menos tocados, porque não tem registro nenhum da partitura.
dada a natureza da música, né, que é uma arte abstrata, diferente da pintura, que você coloca ela ali, enquanto ninguém destruir aquilo, ela vai estar ali presente, né, para a gente ter ideia do que aconteceu. Mas na música, se não tivesse a partitura, a gente, por si só, de boca em boca, ela não consegue chegar até os tempos de hoje. Mas sim, esse instrumento aqui foi descoberto. Eu já cheguei, aí a gente pega e também tem um olhar mais superficial, mas uma ideia de por aqui. Já vi dizer que isso aqui é mais antigo do que 2500 a.C. Objetos diversos encontrados no cemitério de Ur, no túmulo da rainha Puab, Suméria, onde é o sul do Iraque, foi encontrado lá, tá bom? Então esses instrumentos, eles não estão em posse. Esse instrumento especial, ele não está em posse das pessoas. Eles foram encontrados 4, um de prata e outros ornamentados de madeira. Estavam intactos. Foram encontrados em 1920. Embora ele não possa ser manipulado, mas é então o instrumento mais antigo que se tem ideia dele, assim, de fato, não reconstruído por meio das pinturas, de iconografias e tal. Esse aqui é o mais antigo de todos. Tem um videozinho que mostra o de prata. Lógico que esse daqui é uma réplica, porque, como eu disse, a gente não pode acessar esses instrumentos. A gente pode ter uma ideia de um som aí de milenar, né? Então esse daí, gente, é uma réplica, tá bom? Mas muito fiel. Tem lá 4 instrumentos. Me parece que nessas guerras deles aí já foi destruído. Não sei se restam os 4 ainda não. Então esse daí. Ok? Vamos adiante. Aqui mostra também, né? Esse estandarte aqui, essa peça, mostra um pouco do dia a dia dos sumérios. Os afazeres deles. Aqui mostra o próprio instrumento que foi achado junto lá do túmulo. É uma cítara. Isso. A história da música ocidental inicia-se na Idade Média. Entretanto, os desdobramentos de tal história possuem influências da música da Grécia Antiga. Pouco se sabe sobre a sonoridade da música grega. Diversos fatores influenciaram esse descobrimento, entre os mais determinantes são, antes de falar os 2 que eu acho que são muito determinantes, sobrou sim os filósofos e todos eles, Platão e etc., eles deixaram muitos escritos sobre a função da música, sobre a parte espiritual da música, né? Músicas que relaxam, músicas que despertam sensualidade, agressividade, e também a teoria da música, as escalas musicais, a relação entre as notas e tudo mais. Isso tem um material muito farto, mas acredita que partitura não tem nada. Tem assim, a gente às vezes encontra algumas telhas, algumas coisas de barro, né, escrita com uniforme, que a gente pode, mas são só assim rascunhos, pedaços quebrados. Existe uma partitura que ela tá íntegra, tá? Que é um cara que escreveu, os Seikilos, que escreveu para a esposa que acabava de ser falecido. Uma letra muito bonita. Essa é, vamos dizer assim, a música que tem partitura, a mais antiga, que tem completinha, tá bom? Acho que nesse daqui a gente vai conseguir ter um pedacinho dessa música. É tocada por uma lira também. Então a gente está ouvindo aqui o que seria a música com partitura mais antiga que a gente tem como... Oi.
Olha ali, ó. Tá de 200 anos antes de Cristo, isso. Aqui eu vou entregar. Sim, eu vou entregar que eu não tenho a formação ao inglês. Isso eu aperto minha filha para que valorize a oportunidade que ela está tendo e eu não tive, que é levar a sério o curso de inglês. Aí eu sempre tenho que traduzir alguns materiais. Mas ali, da onde eu estou lendo aqui, gente, é 200 anos antes de Cristo, tá bom? E eu vou fazer a tradução. Enquanto você viver, brilhe, que nada o aflige além da medida, pois sua vida é curta, e o tempo cobrará seu preço. Bom, aí o Teteu perguntou sobre... Eu vou colocar aqui o comecinho da música. Então a gente vai ver um pouco desses instrumentos, a lira, a guitarra, graças aos artistas plásticos, né, que a gente vê em ânforas, em vasos, em paredes, em pergaminhos, em esculturas. A gente tem uma ideia dos instrumentos graças a essas iconografias, esses desenhos que ficaram, sobreviveram. Aí, Teteu, seria um pedaço de telha, de barro, né? Com a escrita cuneiforme. Você pega, o Teteu sabe o que é isso, mas para quem não sabe, você pega o barro seco, o barro ainda um pouco molhado, e vai escrevendo, porque não tinha o papel. Vai escrevendo no barro, ainda molhadinho, e aí ele seca, fica aquele registro, né? O texto fica ali dessa forma. Então foi encontrado. Certo. Isso prevaleceu até quanto tempo ainda? Sem a escrita no papel? Só depois surgiu o papel, pergaminhos, né? Sim, sim. Aí a data agora eu não vou... Mas tem bastante coisa em barro? Tem muito fragmentado, pedacinhos, mas essa é a única completa que foi achada, tá bom? Só tem a letra certa. Essa é a melodia, eles conseguiram decodificar ali né, taus, com a teoria do grego, que tem bastante coisa. Eles decodificaram ali os símbolos e chegaram nessa melodia. Aí eu vou colocar dois que são citados na Bíblia e dois que eu julgo assim serem instrumentos assim com funções semelhantes ao violão, embora eles não tenham muito a ver com violão, mas não deixa, né? A gente está falando um pouco da história do instrumento cordofone. Vamos ver quais foram os primeiros cordofones e tal. Esses daqui são todos baseados em réplicas graças aos desenhos, tá bom? Do que a gente encontra aí nesses documentos e ânforas e tal. Não tem nenhum, essa lira aí, por exemplo, não tem nenhuma que sobreviveu, que chegou até nós. Vamos lá, a caixa de ressonância, um elemento mais característico da antiga lira grega, era uma casca de tartaruga. Então aqui é uma casca de tartaruga com um couro animal em cima. Depois ela passou a ser feita de madeira também, tá bom? Mas a característica dela é que tem essas duas hastes, uma travessa aqui, onde você prende as cordas ligadas aqui. Essa é a lira. E aí hoje tem muitas liras modernas, liras bonitas, aquelas liras que viram até símbolos de música, né? Aquela lira toda bonitinha assim e tal. Mas essa é as primeiras liras. E aqui uma guitarra. A guitarra é uma espécie de lira também, só que feita já com mais rebuscamento, que geralmente era tocada pelos profissionais, as pessoas que tinham mais habilidade. Essa era por amadores. E essa aqui já era tocada por profissionais, porque ela tinha outros recursos. Ela tem um bend aqui, ela tem uma mola aqui, que você toca e consegue dar um bend aqui muito interessante. E essa daqui, você toca com a palheta, e essa mão, gente, você consegue prender as cordas ali,
e tirar harmônicos e fazer um rolê assim, não só com as cordas soltas, como essa daqui, né? Embora também é possível tocar, mas o que seria? Então você pega a corda ela inteira, aqui ó, mas fala, poxa, eu só tenho essa possibilidade. Ela não tem um braço com as casinhas que eu posso apertar e tirar uma outra nota. Mas a gente sabe dos harmônicos naturais. Então se a gente pega uma corda solta, determinados pontos da corda, a gente consegue tirar sons sem apertar a corda, só relando o dedo na corda, ó. Então, você relando o dedo na corda, você tira sons diferentes da corda solta. Então, essa era muito praticado na guitarra. Serginho, oi. Ali a tartaruga era a caixa de ressonância dela. Isso, era a caixa de ressonância da lira. A outra é de madeira. Ela tem esse cara, depois vocês acessam, viu, gente, o material musical. Esse aqui é um especialista, pesquisador e tal. Toca muito desses instrumentos antigos. Vamos adiante. Você acaba achando até interpretações mais interessantes, onde dedilha mais e tal. Essa então, uma pequena referência sonora aí desses dois instrumentos dos tempos antigos. Eu não coloquei harpa, tá? Até pra gente poder seguir adiante e chegar onde que interessa de fato, que é o violão. O alaúde. Esse daqui é muito citado, e a gente, os historiadores imaginam que o alaúde possa ser também qualquer instrumento que seja feito de madeira, lá nos tempos da Bíblia. E não especialmente esse alaúde, esse formato que ele é o mais conhecido. Então, o alaúde pode ter essa ideia de que ele referia-se a instrumentos de madeira. É um instrumento de procedência árabe. Isso. Vamos lá. Esse instrumento de procedência árabe, o alaúde, foi introduzido na Europa através da invasão moura na Espanha. Vamos falar muito sobre essa invasão, tá? Que ocorreu ali no sul da Espanha, ali aquele vão que tem de Marrocos e Espanha, como que é o Gibraltar ali, né? Ali ocorreu uma invasão muito severa dos árabes em território ocidental, e ali deixou toda uma marca cultural na Espanha, que é onde a gente vai ter como o berço do nosso instrumento, o violão. E aí sua popularidade aumentou quando as cruzadas começaram o contato maior, por volta de 1100. Essa invasão ocorreu entre os anos 711 e 718, tá? Mas ela perdurou lá, sob domínio da Península Ibérica, por 800 anos, tá bom? E lá para frente de 1100, que os cruzados ali começaram a invocar e querer retomar aí, o cristianismo e o território, aí eles começaram a ter mais contato com esse instrumento. Ud, madeira. O alaúde pode ser de diferentes tamanhos e números de cordas duplas e uma simples, ou seja, então vem de parzinho, duas, e a primeira, que é a mais fininha, é sozinha, tá bom? O alaúde que eu vou mostrar aqui para vocês é o alaúde árabe, tá bom? É esse que foi introduzido. Pois não, William? Essa curvatura que tem um motivo ou foi certo? Tocando com pena, é a nossa paleta
só para dar um gostinho, né? Vamos seguir adiante, então. Ok. William perguntaste sobre esta mãozinha, né? Essa mãozinha, ela tem, além de ser ter um caráter estético bem exótico e acaba sendo muito bonito, aqui ela, com essa quebradinha, ela diminui a tensão das cordas, o peso que as cordas exercem aqui no tampo, né? Então você quebrando um pouco isso, ali há uma ruptura ali, né? Então não vem tanto aquela carga toda das cordas aqui em cima. Foi uma primeira saída, antes de se pensar em reforçar o tampo, foi a primeira saída e acabou ficando parte do desenho dele e até hoje, esteticamente, até hoje preserva-se. Já os instrumentos o violão, por exemplo, já não usa mais esse formato, né? A mãozinha aqui do violão já segue e bora, porque aqui dentro tem reforços, ali não tinha reforço, então eles eram obrigados a fazer essa mãozinha para baixo. Agora sim, gente, vamos entrar na Idade Média, que aí a gente começa a ter mais referências, né, registradas, muitas ainda com os desenhos, graças aos desenhos, porque instrumentos medievais, alguma coisa ou outra me faltou na pesquisa, de fato, saber quais são os instrumentos medievais que sobraram, mas se bobear é uma coisinha ou outra em algum grande museu ali. Tá bom? Os instrumentos que a gente tem, que tem conjuntos lindos que pelo mundo afora, que são especialistas em músicas antigas medievais, são instrumentos todos construídos por luthiers contemporâneos. Eles são feitos baseados em quê? No desenho, tá bom? No desenho e algumas plantas que ainda foram preservadas. Então aqui a gente está tendo aqui uma série de iconografia. Da próxima página a gente vai falar das canções de Santa Maria, que é um material muito interessante para música. A música medieval era predominantemente vocal e muito conectada à prática religiosa, sendo comuns o cantochão e os coros, tá bom? O cantochão mais uma prática pelos monges dentro da igreja e alguns corais feitos por camponeses e tal, pessoas fora da igreja, mas era muito cantar. Mas mesmo com todo esse enfervescer da música vocal, está saindo uma fumaça aqui, mas espero que não esteja tocando fogo. É só a poeirinha. Coisa de maluco. Fumaça ali. Sim, existem vários instrumentos, embora a música medieval é basicamente voltada para o canto, mas existem vários instrumentos com timbre e sonoridades incríveis desse período. Os instrumentos musicais medievais eram muito utilizados na música não litúrgica. De fato, na igreja não era tudo cantado, não tinha espaço para isso aqui. Isso aqui você ia encontrar nos bares da época. Aí sim, na rua, tá? Tomando cerveja. Para acompanhar as cantigas dos trovadores e também para executarem as danças. Falando então dessas imagens onde a gente pode ver a laúde, os dois instrumentos em questão que a gente viu, o saltério. Eu ia botar um vídeo do saltério e falar um pouco dele, mas eu acabei deixando o saltério de lado. O saltério é um instrumento incrível que vale a pena a gente especular sobre ele. Mas aqui sim, o sagrado através do profano. Por que o sagrado através do profano? As Cantigas de Santa Maria é uma compilação de mais de 420 milagres e louvores dedicados à Virgem Maria, implementada pelo rei castelhano Afonso X, o sábio, né, o leão, que viveu nesse período aqui. Então, foi um material religioso, mas não feito por pessoas, por padres e monges. Foi feito por um rei que era um grande trovador, incentivador da cultura no seu tempo. Então, essa aqui é uma das cópias das cantigas, abrigada numa biblioteca, Complexo Vial Escorial em Madrid, chamada de Códice Civil. Então, nesse livro, o que a gente tem trazendo para a música? A gente tem as anotações das notas,
do texto e também essa riqueza de desenhos. Mais uma vez, um ponto para os artistas plásticos. Isso daqui tudo são imagens extraídas desse compêndio aí, tá bom? Das ilustrações que constam nesse material das cantigas de Santa Maria. Então, muito do que os grupos de música antiga fazem em relação à Idade Média é baseado nesse livro aí, tá bom? As vestimentas, enfim, toda a roupagem que vai constar com figuras árabes, também com figuras ocidentais e tudo misturadinho. Eles até conviveram de boas até um certo tempo lá. Foram obrigados, né? Os espanhóis foram obrigados a aceitar essa invasão. Então, os instrumentos conviveram de certa forma tranquilos. Ali eu coloquei uma fotinha da Península Ibérica, destacando ali a Espanha e Portugal, que são os dois países que fazem parte, embora tenha algumas parcerias ali com Itália e França, mas de fato na Península Ibérica, Espanha e Portugal. Sim, eu achei que tivesse pulado, é isso mesmo. Essas duas hipóteses, gente, foi feita e até hoje os professores de violão usam, mas foi feita em 1928, sobre o surgimento do nosso instrumento. Mas a gente, depois disso, eu mesmo tenho outras hipóteses em relação ao violão. Mas eu quero dizer que todos os instrumentos que a gente está estudando agora e vendo da Idade Média, lá dos tempos antigos, antes de Cristo, são instrumentos que faziam funções semelhantes ao violão de hoje, mas não que foram sendo mudados até chegar no violão. Não, são instrumentos que existiram e ponto final. Eles não foram modificados e até chegar ao violão, tá bom? Diria que foram instrumentos que de alguma forma foram inspirando a invenção de novos instrumentos até chegar no violão, tá bom? E aqui também eu até penso um pouco diferente, mas vamos lá. É muito usado essas duas hipóteses. A primeira hipótese é de que o violão seria derivado da chamada guitarra, aquele primeirão que a gente viu lá, que com o domínio do Império Romano passou a se chamar cítara romana, era também denominada de fidícula. Teria chegado à Península Ibérica por volta do século I depois de Cristo com os romanos. Então uma origem mais assim ocidental. A segunda hipótese é de que o violão seria derivado do antigo alaúde árabe, que foi levado para a península através das invasões muçulmanas. A conquista, como já tinha falado, foi nesse período, e o alaúde árabe que penetrou na península na época das invasões foi um instrumento que se adaptou perfeitamente às atividades culturais da época. Em pouco tempo fazia parte das atividades até da corte. Então, os instrumentos conviveram razoavelmente bem. A gente vê nas iconografias eles ali. Esse daqui, por exemplo, a guitarra moura e a guitarra latina, tocadas ali por músicos, enfim, com culturas diferentes. Então essas são, vamos dizer assim, a guitarra latina, que é descendente da guitarra romana, tocada por romanos. Essa daqui, a gente vai ver o músico tocando. É também chamada de cítula, até mais conhecida como cítula e cítula. E a guitarra moura, tocada por árabes. Bom, aqui o que eu falei mostra bem distintas, as origens bem distintas desses dois instrumentos, um árabe e outro grego, que coexistiram nessa época na Espanha. Observe-se, portanto, como a origem e a evolução do violão estiveram intimamente ligadas à Espanha e à sua história. É muito importante a gente não perder o fio da meada em relação à Ibéria, tá? A antiga Espanha. Bom, gente, faltou mostrar um pouquinho dos bichinhos aqui, né? Vamos ver aqui, ó, a guitarra latina, a cítula.
esse daqui é um outro canal muito interessante para a Centro de la Música Medieval, disponibilizando vários vídeos de vários instrumentos para quem tiver curiosidade. E a guitarra moura. Eu não coloquei aqui, mas acho que tinha o pessoal fazendo uma encenação, né, com uma das obras que tem lá. Achei bonitinho, vou colocar as duas aqui. Não me pergunte o nome desse instrumento aí. Já até não lembro. Dá até medo de olhar para ele. Muito exótico, viu? Bom, agora dando um pulo para o Renascimento, a gente vai de fato começar a aproximar mais do nosso instrumento violão, tá bom? Principalmente porque esse instrumento que surgiu, a vihuela, ou guitarra renascentista, já tem características que vão lembrar muito o nosso violão, principalmente o que seria o formato de 8, né? E esse instrumento, gente, ele surgiu porque nessa idade do Renascimento, final do século XV e principalmente século XVI, 1500, os nobres já estavam invocados com os mouros e com o pessoal. Eles queriam algo que fosse deles, algo que fosse criado por eles, embora, isso na Espanha, embora no resto da Europa, o alaúde ainda era muito famoso, ficou muito famoso até no Barroco. Ele se desenvolveu, eu não mostrei para não tomar um caminho para o alaúde, mas o alaúde que a gente viu é o árabe, e não é aquilo não, gente, tem alaúdes maravilhosos do Barroco, do Renascimento. Mas na Espanha, os nobres queriam algo que fosse deles. Então eles criaram um instrumento com a mesma afinação do alaúde, porém com um formato diferente. Então esse aqui foi o primeiro instrumento do formato em 8 que a história nos apresenta. Embora existem desenhos nos egípcios, por exemplo, que tem lá pessoas segurando o instrumentinho em formato de 8. Ué? Tem, mas aí não se fala disso. Mas deixa uma pulguinha atrás da orelha. Tem muitas iconografias lá com egípcios segurando o instrumentinho em formato de 8 também. Mas aí deixa para um outro momento para a gente mexer com esse questionamento. Mas aqui é o primeiro, então, no formatinho de 8, a vihuela renascentista, tá bom? E aí ele já deixa de ter aquele bracinho quebrado, embora é um instrumento com a mesma afinação do alaúde. A música renascentista não apagou a da Idade Média e nem a ignorou. Na verdade, ela evoluiu a partir da outra. Os coros ficaram maiores, os instrumentos mais eficientes em termos de afinação e durabilidade, e os estilos foram sedimentados. Na escrita contrapontística, as vozes ganharam maior independência melódica e rítmica, ou seja, contrapontística. Então os corais, eles não cantavam todos na mesma rítmica, todos na mesma, embora tinha já intervalos musicais, mas eles cantavam todos muito juntos. No Renascimento, você pega os
os corais renascentistas é para assim, parece até uma baguncinha, tem muita voz acontecendo, as missas do Palestrina, do italiano, são aí lindas, 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 tem missas com 16 vozes, mas aí fica uma loucura. Imagine 16 vozes sendo cantadas, cada uma com o seu ritmo, cada uma com as suas notas, não desafina, mas é a loucura da polifonia renascentista, tá? Ou seja, acabava o texto, muitas vezes eles iam falar um amém, esse amém durava 4 minutos, ficava um e lá depois de 4 minutos o amém aparecia. São missas maravilhosas, e isso começou também a ser tocado aqui nesse instrumento. Então você pega composições, um livro intitulado Vihuela de Mando, é o Maestro, de 1536. Aqui você tem um campo fácil de músicas feitas para esse instrumento e registradas nesse livro, do Luiz Milano, em Valência. Embora esse registro não era com notinhas musicais, eram tablaturas. Não vamos entrar nesse mérito da tablatura, não. Mas diria então que a tablatura para os instrumentos de corda é mais antigo do que as notas musicais. Lá em cima, durante o século XVI, os compositores se interessaram em escrever músicas nas quais os instrumentos tinham sua própria autonomia. Então é isso que a gente falou. Instrumentos, você tem peças escritas, e não lá como na Idade Média, que vocês viram, era mais acompanhamento, tipo um batidão que a gente chama, né? O popular, um batidão para o pessoal cantar. Aqui nesse instrumento, na vihuela renascentista, já é possível você ver algo semelhante ao que eu toquei ali no começo. Tá bom? Serginho, isso. Missa loba e missa crioula tem fundamento na polifonia também? A missa crioula de quem? Missa loba e missa crioula, são duas. Poxa. Vou lhe faltar essa informação, que eu não conheço esse material. Tá? Perdão. Então aqui eu fiz questão de colocar a roseta. Aliás, nem a roseta, porque a roseta é o desenho que tem em volta da boca do instrumento, né? Isso aqui é um trabalho artístico, depois a gente pode falar da roseta. Aqui é a boca mesmo. Olha que boca ricamente ornamentada por madeiras e marfim e tal. Muito detalhe. Mas é fechado. Ela é toda furadinha, né? A saia do sonzinho, tá bom? Então, gente, esse instrumento aqui, ele durou ali por todo o Renascimento, tá? Existia um menorzinho de 4 cordas que era chamado de guitarra renascentista, propriamente dito. Não coloquei a imagem, que esse é o que veio a dar origem a próximo instrumento que a gente vai conversar. E aí tem uma proximidade maior do violão. Mas a vihuela renascentista está aí, é o nosso instrumento número 1 no formato em 8. Também cordas duplas e uma primeira corda fininha sozinha. Vamos ver se é aqui ou aqui, a vihuela. Veja que o trabalho que ele está desempenhando aqui agora já é mais polifônico. Você vê as vozes aparecendo, vê uma melodia muito bem explicada, um acompanhamento, uma linha de baixo geralmente feita pelo dedão. Então não é só um batidão, né? Mais dedilhada, muito bem. Já daqui para frente já tem mais instrumentos preservados, mas não são muitos não, é coisa de 3, 4, 5 instrumentos dentre eles, da época, tá bom? Mas aí já tem uma riqueza maior de informações. Olha lá, um detalhezinho aqui. Acho que está melhor para a gente ver esse detalhe das cordas, né? Aqui está até faltando uma cordinha.
A espigueta, né, que fala, a posição do polegar também é algo, é muito peculiar assim desse instrumento. Veja que ele, muitas vezes ele vai fazer algumas escalinhas, ele faz com o dedo para dentro do indicador. É uma técnica muito usada pelos violinistas. Esse dedo aqui, ele não está fazendo. Olha lá. Então isso aqui não usa mais, tá bom? Veja o dedo para dentro do indicador, é a espigueta. É tocar assim, vamos dizer assim, né? E eles chegaram a essa conclusão como? Olhando os desenhos dos artistas, que o pessoal ia fazer pose, né? Colocava o dedinho assim, ó. Aí eles chegaram na conclusão de que eles tocavam as escalas não como nós. Nós toca... nem consigo, esse dedinho apoiado aqui. Uma vez eu fui participar de um festival de música antiga e colonial brasileira em Juiz de Fora, em 99. Eu gostei tanto que fui 7 anos seguidos. Aí eu um dia fui querer fazer aula de alaúde, né? Me inscrevi como alaudista, pareci com um violão lá. Era um francês, um trovador, né? Todo elegante, um francês bonitão, desse tamanho, com alaúde na mão. Eu cheguei lá com o meu violãozinho. Mano, ele me olhou com tanto descaso, mas foi educado. Que faremos? Ele falou lá de jeito dele. Eu falei, eu só queria vivenciar um pouco a escrita, a tablatura do alaúde e tal. Aí você via que ele ficava comigo ali meia horinha, mas meio incomodado, porque não tinha o que falar, né? A vihuela foi utilizada principalmente na Espanha, nos séculos já foi falado. Assim, viola, conhecida também como viola na Itália e em Portugal, daí que vem um pouco do violão, tá bom? Eles chamavam isso de viola, e o violão, por ser maior, passaram a chamar de viola no aumentativo. E é só no Brasil que é conhecida como violão. Esse instrumento aqui no resto do mundo é a guitarra espanhola, guitarra. Isso aqui é uma guitarra, tá bom? Só é conhecido no Portugal e nos países colonizados e no Brasil, violão. Então isso aqui é um violão, porque é uma viola grandona. Uma curiosidade. Aquele círculo lá parece uma mandala, é uma característica específica? Você fala esses no meio? No meio? Não, é arte, trabalho artístico. Embora ele influencie, interfere bastante. Embora depois a gente vai estudar aqui que o violão surgiu muito pela necessidade de mais som. Aí arrancaram esse enfeite, né? Perdeu o detalhe artístico, que era muito belo, mas ganhou em projeção, né? Vamos seguir adiante. Gente, para falar sobre a guitarra barroca, aí a gente está muito próximo do nosso violão. Queria dizer que aquele instrumento que a gente acabou de ver, tá bom? Teve versões com 4 cordas, com 5 e 6 cordas, pares, né? A menorzinha, a guitarra renascentista, a vihuela renascentista, a menorzinha, ela era mais tocada de batidas, rasgueados. E essa outra que a gente acabou de ver, vocês viram o vídeo, mais dedilhado, como o Zenoff falou, mais dedilhado, ok. Então era um instrumento que surgiu para confrontar um pouco com essa coisa dos árabes, muito influenciando os nobres lá da Espanha. Criaram um instrumento então com cara espanhol, totalmente diferente, embora a afinação é a mesma do alaúde renascentista. Vou falar pela última vez, nós paramos de falar de alaúde, mas ele tem uma história muito linda. A gente só viu o árabe, o alaúdezinho árabe, mas ele, como eu digo, no Renascimento, no Barroco, surgiram outros tantos, inclusive Johann Sebastian Bach escreveu 4 suítes completas, 4 suítes gigantes para o alaúde, só que é um alaúde bem diferente, muito lindo. Eu falei, não vou entrar nessa onda dos alaúdes, porque a gente vai fugir do que é mais próximo, ao meu ver, do violão, que é os instrumentos no formato de 8. Deixamos os alaúdes para lá.
Mas aqui nesse período estava rolando a laúde. Mas em especial na Espanha, o pessoal tinha essa bronca da invasão dos otomanos, de invasão. Então cada vez mais deixando esse instrumento lá para os outros países ali ao redor. Tá bom? Então essa prática da vihuela e da guitarra barroca agora é coisa da Ibéria, da Espanha. E aí surgiu um instrumento que era muito voltado para fazer batida. Os rasgueados dos flamencos, uma origem do flamenco está nesse instrumento aqui. Tá? É um instrumento que muito usado para fazer acompanhamento, não tanto para melódico, mas aí sim depois os outros compositores começaram a se interessar para ele de forma, como a gente viu, polifonística, mas na vihuela. Mas a guitarra barroca, ela tem um lance mais batidão, mais ruidosa, tá bom? A guitarra barroca a gente não vai ter a oportunidade de ver com cuidado, mas aqui ela é profunda. A boca da vihuela é plana, não tanto. Aqui você tem camadas, então é um negócio que entra lá para dentro do instrumento. Então você tem uma primeira camada aqui de madeira, uma segunda camada, uma terceira, a bolinha está mais lá no fundo e isso daqui está mais no fundo. É muito lindo esse instrumento. Tá? Aqui a gente tem um exemplarzinho de Stradivarius, que também chegou a fazer algumas guitarras barrocas. E por que da proximidade com esse instrumento, gente? Com o violão. A afinação dele. Se você pegar a afinação dele, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, poxa vida, é a nossa afinação. Mi, Si, Sol, Ré, Lá. Embora eram cordas duplas, mas não era assim, do agudo para o grave, mas eram essas mesmas afinações. Fala, Sérgio, mas como assim? Era a afinação reentrante. A afinação reentrante fazia com que a corda Sol fosse a mais grave. E aqui você vai ter cordas mais agudas, algo meio parecido com o ukulele hoje, que você tem as 4 cordas, elas pá, 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 e a última aqui é uma fininha. Não é que nem aqui, ó, agudo vem subindo até no grave. O ukulele vem, que vem, e aí volta para uma aguda. A guitarra barroca também. Mas a sequência das notas é a mesma. Então tem um lance que foi desenvolvendo pela guitarra barroca o surgimento do violão. Então eu, particularmente, acredito que o violão tenha, vamos dizer assim, um surgimento muito mais baseado nesse instrumento do que todos os outros que antecederam. Tá bom? Ele é o período dele aqui, ó, 1600 a 1750. Um instrumento muito usado para rasgueado. Será que eu arrisco tentar uma pecinha adaptada para o violão? Porque esse é um instrumento que as peças, por ser muito afinação muito parecida, é um repertório muito usado no violão. Tá? A gente gosta muito de tocar esse tipo de música, dos compositores desse instrumento no violão, que eu acho que soa muito bem. Então é uma mescla de dedilhado, rasgueado. Deixa eu botar um trecho aqui que ele rasgueia mais. Aqui dá pra ver a camada, né? Essa é uma das peças mais famosas construídas para esse instrumento,
que é a Canários do Gaspar Santos. Será que sai? Isso aí foi feito para tocar na guitarra barroca. Quem é você com esse instrumento esquisito na mão? Mas é que esse instrumento, as músicas feitas para guitarra barroca, soa tão bonito no violão, porque tem rasgueado, porque tem afinação, mas, enfim, mas se você aprofundar, você vê que não é só isso. Tem a afinação reentrante, que a gente até concorda. Tem toda a magia da ressonância desse instrumento, que os puristas, né, não se misturam com a gente, né? Então, mas deixa isso de lado, é legal, vamos pegar e usar as transcrições feitas para o violão. Então essa peça, a gente adotou, vamos dizer assim, que foi uma música que os violonistas adotaram ao longo dos anos. É uma peça muito carinhosa, é de 1680, alguma coisa, é uma peça chamada Canários, baseada numa dança das Ilhas Canárias que o Gaspar Sanz fez naquela ocasião. Então é uma dança 6x8, que você procura a dança das Ilhas Canárias, é um álbum meio que nessa levada. Tipo, usa castanhola e tal. Mas ela soa muito bem no violão moderno, no nosso querido violão. Então tá, guitarra barroca, começo dos rasgueados, muito ali dentro da Espanha. A transição, estamos chegando no final. No século XVIII, 1700, a guitarra barroca foi gradualmente esquecida, sendo substituída pela guitarra moderna de 6 cordas. A transição era para a guitarra de 6 cordas, foi motivada pelo desejo de um instrumento mais simplificado, o que é um pouco a filosofia do classicismo. Melodias mais simples, você pega um Bach todo complexo, todo matemático, vozes contrapondo, você pega um Mozart, ele é mais melódico, é mais fácil de entender. Essa transição do barroco para o clássico tem muito disso dos luministas, de música mais para entretenimento, músicas mais melódicas, mais fáceis de cantarolar, mas para curtir de fato. O barroco ficou muito pesado, muito ornamentado. E aí esse instrumento também ficou muito cheio para essa nova tendência que estava surgindo ali na Europa. No entanto, a guitarra barroca continua a ser usada como instrumento histórico. A gente vê que tem festivais ao longo do mundo aí, que tem pessoas especialistas, tem muitos traidores, muitos violonistas que acabam abandonando o violão para seguir a vida com a música antiga, tá? A gente sabe de muitas pessoas que abandonam o violão. Eu mesmo já tive essa tentação com a alaúde, mas a hora que apareceu a oportunidade de comprar um Sérgio Abreu, aí eu no alaúde. Não, o Sérgio Abreu é um presente de Deus, especialmente nas pesquisas históricas e na reconstrução de música barroca. Então tem uma galera aí, tá bom? Até hoje. Ele não deixou de existir. Mas acontece, gente, agora até amoleceu minha perna. Porque aqui, de fato, a gente está vendo o primeiro violão da história. No 750 para frente, nesse mundo já virando para o classicismo,
a gente queria um instrumento mais fácil de tocar. Não que ele seja fácil, é uma encrenca isso aí, mas ele é sim, de fato, parece ser mais fácil do que o barroco, porque tem menos corda, tem só 6. O outro era cordas duplas, a corda grave ficava no meio. Aqui não, aqui é meio que... O violão nosso acrescentou-se uma 6ª corda, e aí a afinação passou do agudinho, subiu para o grave. E aqui começa a nossa história de fato. Esse aqui é o primeiro instrumento. Então a gente vai pegar a segunda metade do século XVIII, 750 adiante, e aí a gente começa a ter os primeiros violões do que a gente veio para falar. Durante a segunda metade do século XVIII, muitos músicos começaram a abandonar os instrumentos de corda dupla em favor de instrumentos de corda simples, comuns no instrumento moderno. A julgar por relatos da época, isso se deu principalmente por razões práticas, incluindo a relativa facilidade com que os instrumentos de corda simples podiam ser afinados. Ah, sim, tem esse detalhe. Aquele monte de cravelinha lá, gente, que lá desafina. Fácil, imagina. Você tem que afinar aquele tanto de corda. Aí, menos corda para afinar, então teve esse lance também. E podendo adicionar a ponta dos dedos com unha ou sem unha, adição de uma 6ª corda, ou seja, ganhou um grave, e arrancando aquele enfeite que é tão bonito, mas também atrapalhava um pouco o som, né? Tirou aquele enfeite da boca, ou seja, o instrumento ficou mais poderoso agora. O violãozinho, a guitarra romântica, ganha em volume, em facilidade de tocar, em afinar, e aí foi meio que por aí que surgiu esse instrumento. Bom, aqui há uma briga. Há muitos candidatos para o mais antigo violão de 6 cordas ainda existente, originário de várias partes da Europa. Então, quem construía violões naquele momento? Desde a Alemanha, Inglaterra, Áustria, mas também, gente, tinha os principais: Itália, França e Espanha. Itália, França e Espanha. E ali é uma brigazinha para falar quem foi o que construiu primeiro, o luthier que construiu primeiro esse instrumento, a guitarra romântica, que é o nosso vovozinho do violão. No entanto, os violões consistentes ostentam rótulos que indicam a cidade e o país de origem, como Nápoles, Itália. No caso desse daí. E tem um texto lá. Esse Mauro Giuliani, que é um grande violonista desse período, demonstrou a invenção da 6ª corda graças ao maestro Fabbricatorello, em Nápoles. Isso é um texto. Snide não poderia estar se referindo a ninguém além do renomado luthier e conterrâneo napolitano de Giuliani, Giovanni Battista Fabbricatori, que viveu nesse período aqui. Fabbricatori também era um renomado fabricante de violinos e bandolins, mas agora é mais famoso por seus violões. A maioria dos violões de 6 cordas do século XVIII que sobreviveram são deste fabricante. Então, tem uma galera que defende lá na Itália que esse é o mais antigo, por conta do rótulo, por conta desse texto e por conta ali do selo, né? Depois vocês vão ver melhor o selo aqui. O selo, eu fico tão triste quando eu pego um violão antigo que não tem o selo, porque o selo é o selo, né, gente? É quase a certidão de nascimento do violão. Tá todas as informações lá, inclusive a assinatura do luthier está ali dentro. E esse tem selo e data de 1785, tá bom? Então a gente pode dizer que dos instrumentos preservados e por esse texto, esse daqui do Fabbricatoreto, não sei como falar, alguém com mais influência no italiano, Fabbricatore, é o mais antigo. Então vocês viram que não é muito na transição, né? As coisas foram acontecendo devagar, essa transição para 6 cordas. Aqui a gente vai colocar um principal compositor francês, que é o Lacote, que viveu muito no mesmo período do italiano. Tá? Enfim, esse é o cara. Se desse tempo eu tocaria uma do Fernando Sor, que foi um grande violonista e professor de violão contemporâneo do Lacote, que tocava com os instrumentos Lacote. Então aqui você tem 2 modelos do francês, inclusive esse aqui sobre o pedido de orientação de um grande violonista romântico, Napoleão Coste, que
desenvolveu a 7ª corda. Então esse aqui é um primeiro exemplar de um violão de 7 cordas, criado pelo Francis Lacote. Depois eles brigaram porque o Napoleão Post queria patente, queria ganhar sobre essa invenção da 7ª corda, mas aí foi uma discussão que não levou a lugar nenhum. Mas teve essa história. Aqui, gente, aqui a gente tem o Martinez. E esse instrumento, ele passa a ser, pela briguinha que a gente está falando, né, de 1769. Então ele passa a ser mais antigo do que aquele. Porém, ele não é de 6 cordas. Ele ainda pega um pouco dessa carona da transição para a corda simples. É acrescentado a 6ª corda grave, é colocado do agudo para cima para o grave, porém ainda são duplas. Então desqualifica ele como sendo mais antigo. E preservado, no caso, né? Então tem esse daqui de 1769, que inclusive não é exatamente esse, né? Esse daqui é o mais moderninho, mas tem um lá que ainda é feito com 6 cordas duplas. A Espanha foi o último dos países importantes na construção de guitarra romântica a aderir às 6 cordas simples. Eles continuaram construindo ao longo de toda a segunda metade do século XIX a 18, né, 700, os instrumentos com cordas duplas. Os italianos e franceses que já tinham abolido essas cordas duplas, tá bom? Então aqui, olha a malandragem dos caras. Aqui tem o de 69, só que daí eles tiram lá, ó. Tá vendo? Ele foi feito para 12 cordas. Só que daí ele só coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não dá para falar que esse instrumento é o primeiro. Eu acredito mais no do Fatoretto lá, do italiano. Mas se você pegar e desconsiderar essas tarraxas aqui sobressalentes, que seriam para fazer de duplas, aí sim é uma guitarra romântica de 6 cordas. Aí esse aqui passa a ser o mais antigo, 769. Então tem essa história aí no ar, hein? Vocês estão vendo ali que ele é feito para 12 cordas, porém ele está encordoado com apenas 6. Aqui o primeiro instrumento de cordas de fato simples no violão é datado de 26 na Espanha, quero dizer, tá bom, gente? Porque o da Itália a gente viu um outro lá antigão, né, de 1785. Aqui a Espanha foi aderir de fato nessa corda 6 cordas simples em 1826, pelo menos é o único violão preservado aqui pelo selo. Bom, vamos seguindo. Aqui, ó, que surpresa! A gente conhece muito o Martin pelos violões elétricos, os violões de aço, de cordas de aço, mas poucos sabem que a origem do Martin, que é alemão, ele migrou, tá, para os Estados Unidos, e lá ele pôde desenvolver sua arte de construir violões com mais tranquilamente. E aí é um exemplar de 1834, feito para cordas de nylon. Então, o Martin, que é conhecido por ser instrumento de cordas de aço. De que eram feitas as cordas? Eu estou furando esse. Eu vou te falar. Vamos lá. Ótima pergunta. Aqui, guildas. Isso aqui eram associações que só atrapalhavam a vida dos luthiers. Não só atrapalhavam, mas tinham muitos que não gostavam de fazer parte dessas associações, porque eles acabam interferindo muito na vida ali. O cara quer dar um preço, não pode dar o preço, tem que ser meio que uma tabela e papapá. Então ele estava muito descontente com as guildas lá na Alemanha e migrou para os Estados Unidos para poder fazer do jeito que ele bem entendia. Bom, beleza, ótima pergunta. Estou falando nylon, parará, mas até aqui, gente, ainda são cordas de tripa. Tripa é um combinado ali de várias tripinhas, né, de carneiro, bem, né, como fala, gente, um carretelzinho ali de trançado, melhor, de vários
fiozinhos, um mais fino, um mais largo, e aí eram feitas com tripa. As cordas até uma data que eu vou falar para vocês aqui. E já está encerrando, hein? Então até aqui tudo com tripa, nada com nylon. E aqui mais um momento de amolecer minha perna. Agora a gente aproxima mais mesmo do instrumento como nós conhecemos hoje. Vamos botar um marco? Até 850, muitas experimentações aconteceram, dentre elas o surgimento do primeiro violãozinho, chamado de guitarra romântica. Mas dentro dessas experiências, gente, vocês vão ver os franceses fazendo aquele guitarra, tipo uma harpa, vai ver instrumentos com 3 braços, com tipo a guitarra com 2 laterais e um braço aqui no meio, várias experimentações. Tinha até um maluco lá que fez com tipo um cone, assim, tipo um gramofone saindo da boca do instrumento, para ver se dava mais som. Tinha uns com furo atrás também. Muitas experimentações nessa primeira metade do século XIX, 1800 a 1850, tá bom? Mas a primeira grande experimentação que de fato valeu e seguiu até os tempos de hoje foi o nosso querido Torres. Não é o cara que está lá. O cara que está lá é um sortudo. Ele ganhou um Torres que Tárrega tocou, ganhou um Torres de um aluno dele, dentista ou médico, não sei. Pô, querido, eu tenho um violão lá parado. Você não quer pra você? Ele falou, não sei. Da hora que ele pegou no violão, imagina eu pegando um violão. É que nem o senhor Moacir falar assim, senhor, eu tenho um violão encostado lá, você não quer pegar pra você? Eu vou lá, senhor, eu quero. Aí ele me dá um Sérgio Abreu, que eu sei que ele tem lá. Esse violão tá encostado, acho que é perigoso eu desmaiar na frente dele. Foi o que aconteceu com esse. Ele ganhou o La Leona, que é as primeiras versões do violão do Torres. Que esse daí, gente, vocês viram que já é um violão basicamente igual ao nosso, o violão moderno. Então, de todas as experiências, a única que deu certo e prosseguiu adiante foi a do Torres. O violão Torres é o precursor do violão acústico moderno. Recebeu o nome em homenagem ao seu criador, Francisco Torres. Antônio de Torres. A data dele aí, ó. O violão tem um corpo largo, especialmente na parte inferior, que é esse largo aqui. A guitarrinha romântica que a gente viu ali atrás, elas são mais estreitas aqui, né? Ela lembra muito a nossa violinha caipira e tal. Ela é mais estreitinha. Também possui barras sonoras dispostas em leque na parte inferior do corpo. Vou mostrar para vocês. Isso ajuda a projetar o som, aumentando o volume e aprimorando o timbre. Aumenta o volume e aprimora o timbre, ou seja, a cor do som. Outras propriedades sonoras ali surgem com essas inovações do Torres. O violão Torres tornou-se um modelo padrão. Os violões clássicos são construídos de acordo com o padrão do Torres. Torres aumentou o tamanho do corpo em comparação com os violões anteriores e redesenhou a estrutura interna. Esse talvez seja a melhor parte do Torres, que o Torres fez. Aqui, a fotinha do Torres, o selo, o La Leona. E aqui, gente, não está dando para ver, mas os instrumentos anteriores, as barras que tinham dentro do tampo, ou seja, que ficam ali embaixo da tampa do violão, não colada lá no fundo. Mas aqui, gente, aqui, ó, essa parte aqui, ó, a tampa do violão, é cheia de madeiras coladas aqui dentro. Tá bom? São as barras harmônicas. E os instrumentos antigos tinham poucas barras, são instrumentos frágeis, só de olhar para ele já quer desmontar, por isso que não sobrou muita coisa. As barras eram outra, aí, né, não poderia ter colocado aqui uma página cheia de barras antigas, mas a gente viu mesmo o violão por fora. Agora Torres não, ele criou 7 barras, colocou 7 barras nesse formato de leque, a gente chama de leque harmônico. Reforço aqui em volta da boca, que não foi cortado ainda, né? Reforço aqui e 2 travessas aqui. E um reforço ainda aqui, ó. Então, esse foi o primeiro leque harmônico que de fato aumentou o som do violão
pôde deixar o tampo mais resistente à pressão das cordas, que eu não sei, parece que são 40 e tantos quilos de pressão aqui, ó. Então fica ali dia e noite durante, espero que minha tataraneta um dia ainda use ele, mas fica lá, sei lá quantas centenas de anos, é uma pressão de 40, 50 quilos aqui puxando esse tampo. E aí, por ter essas barras harmônicas aqui, o leque harmônico, você consegue deixar esse tampo mais fino. Por quê? Se tiver fininho, ela vibra mais. Se tiver grossa aqui, a madeira grossa, aí vai vibrar menos, então vai dar menos som. Então, podendo deixar isso aqui fino, graças ao reforço harmônico, você consegue uma projeção de som maior. Fala, Carlinhos. E qual madeira usava? Brother, eu vi tanto, eu vindo pra cá, no banheiro, né? Eu tava lá no banheiro, no celular, eu falei, preciso decorar o nome das madeiras. Eu tenho um bloqueio com o nome de madeira, mas tem eu pelo menos sei a do fundo, Jacarandá da Bahia, tá? Aqui é padrão, os violões de luthier, violões de concerto são feitos com aquela madeira africana, é o ébano, valiosíssima, porque ela é dura. Então esses trastes aqui vão ficar colados para sempre e vão também aguentar a pressão de ficar apertando aqui sem deformar. Aqui que toda vez eu esqueço, canadense, como que é? Tem o abeto alemão, que ela é mais marronzinha. Hierro canadense? Alguma coisa. Quem sabe eu lembro até o final. Esqueço toda vez o nome. Só que é uma maneira. O spruce talvez seja uma língua. O inglês do nome dessa madeira, ash. Depois vocês podem olhar. Esse tampo é selecionado dentre muitos tampos, porque ele entrega a idade da madeira, a idade da árvore. Porque se você olhar, você vê as veinhas da madeira aqui, ó. Então, quanto mais próximas tiver, mais antiga é a madeira. Tá bom? E aí você pode ter uma ideia aqui de que é uma madeira muito selecionada, muito bem selecionada. São madeiras que hoje em dia era muito fácil você ver violões populares na década de 50, da Giannini, feitos com madeiras excelentes. Eu fico louco para ter uns violões desse Giannini. Às vezes tem guardadinho lá no armário de uma pessoa que herdou do pai, do vô. São violões excelentes, porque eram feitos com madeiras excelentes. Hoje os violões de entrada é feito com madeira de caixa de fruta. É uma porcaria. Vamos falar português, claro. Os violões que eu indico, porque para a pessoa começar, você não precisa de muito luxo. Até você ter ideia se você está gostando da história, você vai se identificar. Um violão de R$300 tá show de bola, R$400. Mas a madeira você faz tom e faz. Esse aqui ele tem, né, ó. O abeto não. Ó, ele prolonga. Se encostar a mão aqui, tá a madeira toda vibrando, ó, né? Eu tô fazendo força. A importância da madeira. Antes do Sérgio Abreu falecer, ele valia uns 30 mil. Hoje que ele faleceu, 50. não dá nem para vender mais, né? Nem vende mais. Hoje o Giannini é uma relíquia hoje, né? Giannini dos anos 70, até 70 é legal. 60, 50, se você tiver um lá, a gente negocia. Meu irmão tem um de 68. Esse me interessa. Essa linda aqui tem um piano lá do papai. Ou o papai comprou para você? Pois é, exatamente. Dobber, não, da minha mãe. Da mamãe, alemã. Dobber, isso mesmo. Tá lá, para quem se interessar em ter. Eu fui visitar e vi o pianinho lá. Mas esse violão depois a gente conversa. Violões da década de 60 vale a pena, porque ainda a madeira era disponível, né? Hoje é mais restrito. Eu vi uma reunião dele, de fazer, né?
estaria na mão de uma pessoa que vai cuidar dele o resto da vida. Eu vou conversar com meu filho, né? Mas eu vou conversar com ele. Desculpa a brincadeira, mas uma brincadeira com tom de verdade, viu? De interesse. Aí, gente, assim, ó, aqui volume, um pouco de timbre também, mas mais volume. Aqui é a cor, aqui ele ajuda na cor, a cor do som. Então, dependendo da madeira que tiver aqui, há uma química ali que o som é projetado com um certo colorido, tá? Aqui é mais volume e aqui mais timbre mesmo, a cor do som. Sobre a roseta, não, vamos seguir. A de trás aí, como é que chama essa madeira de trás? Essa aqui é da Bahia, Jacarandá. Inclusive muito usado pelos luthiers do mundo afora, tá? É uma madeira muito requisitável. O IP, que é usado para fazer o arco do violino, não tem história com IP. O violão não tem história com IP, não. Não, o IP não. Só que ele é flexível, né? Então ele é bom para fazer o arco do violino e ter todo um processo ali. Então, gente, o Torres foi o que aumentou o tamanho do violão, reforçou a caixa harmônica lá embaixo, com o famoso leque harmônico de 6 travessas, 7, e foi uma revolução. Tenho aqui... Falei besteira, né, Marília? A Marília me ajudou aqui. Eu falei IP, Pau Brasil, desculpa. Pau Brasil não tem nada a ver com o violão, e sim com o violino. Inclusive eu quero tirar uma foto aqui, Pau Brasil lindo que tem aqui, né, seu Moacir? Olha o sortudo tocando num La Leona aqui. Instrumento da época do Francisco Tárrega, que eu toquei aquelas músicas no começo. Então já vê, é um violão ali da segunda metade do século XIX, mas já com um som bem semelhante ao nosso violão, né? Daí para frente do Torres, outros modernos, inclusive o Sérgio Abreu e tal, mas no mundo afora tem uma infinidade de nomes conhecidíssimos aí, Hernandes, e sou ruim de gravar nomes, mas a gente tem principalmente onde? Na Espanha. Tem um que Segovia tocou bastante, que é um Hauser alemão. Enfim, aí no século XX já surgem grandes outros violonistas, luthiers, dando sequência no legado do Torres, tá? E aqui eu tenho um exemplar de uma guitarra, por exemplo, uma imagem do Henrique Garcia, de 1920. Tá? Aí é um nome importante, tá? Na história do violão moderno, mas a gente tem aqui pelo menos um moderno que é também muito importante. Aqui para finalizar, já finalizando, aqui depois lá quando quem quiser os slides, vai dar para ver a riqueza de detalhes aqui que são as rosetas, são obras de arte. Aqui esses frisos aqui, também aqui, marchetaria tanto na roseta quanto aqui. Aqui os detalhes que eram muito feitos nos violões de Giorgio, desde a fundação do Giorgio, que era feito talhado na mão. Esses desenhos aqui dos de Giorgio são feitos na mão, aqui madrepérola. É uma obra de arte também esse violão. Só para falar então, finalizando, praticamente, as rosetas que são... Pois não, senhor assim. Sérgio, tem mais um detalhe sobre o violão. O piano tem 88 cordas, 88 notas. Esse violão é
parando no meio-dia, que é o que está no convite. A roseta, ela é feita com, né? Você pega um tubo, enfia ele de madeirinhas, tá bom, William? E aí você vai fazendo o desenho com as madeirinhas, o mosaico, cada luthier tem o seu mosaico, ele pode ter mais de um mosaico, e aí vai arrancando as lâminas do mosaiquinho. Então ele cola ali, então não é desenhado, é um processo de marchetaria. As rosetas é a parte que embeleza o instrumento, né? Pois não, William? Temos violões que a boca dele tem aquele plástico, como se fosse um plástico colado em vez de estar assim na madeira. Tem algum motivo daquilo? Aquele lá, eu tenho um nome no inglês, talvez o me ajude. Eu uso aquilo em algumas ocasiões, ele é de tirar e pôr. Porque dependendo do sons, geralmente para sons amplificados eletronicamente, dá um problema de reverberação. Tipo um som que fica... Você liga na força sem tocar e fica dando esse feedback, esse ruído. Porque ele realimenta o som dele lá dentro da caixa. Quando você põe aquela borracha na boca, você mata essa realimentação. Ressonância. Não, porque a minha mãe tem um violão que foi do meu avô, lá de 1960. E é bem antigo, ele tem um desse daí na borda mesmo, só que ele é de um plástico bem duro. Ele não é de borracha. Pronto, então aí você está citando um instrumento que seria perfeito, entendeu? Que seria a parte 2 da palestra. Porque onde eu conduzi vocês é de fato para onde chegou o famoso violão clássico, certo? Que é esse daqui, tá? Só que para cá, principalmente para os 1950 adiante, sempre colocando umas datas redondas, aí começaram a surgir outros tantos tipos de instrumentos, violões, só que guitarras, melhor dizendo, que daí a gente para aqui. Parei no chegada do nosso violão clássico. Aí teria o violão tenor, violão que o garoto usou, violões com aquela boca que tem um metal, ele falou, a guitarra elétrica, violões com 12 cordas, as alt-guitarras, os violões de cordas simples, mas de 11 cordas simples. Tem muitos outros, o próprio contrabaixo, que é um pouco disso da guitarra também. Existem outros instrumentos que vão surgindo depois do violão. Não para aqui a história, né? Eu cheguei até o surgimento do famoso violão espanhol, ou seja, o violão clássico. Esse é o violão clássico que eu levei vocês. O que eu toco na noite é o violão folk, já é uma outra versão desse violão aqui, né? Talvez seja um exemplar dessas novas possibilidades. Ó, gente, já tá certo esse relógio? Vou tocar uma saideira então para vocês. Aí tem uma cronologiazinha aqui baseada naquele instrumento em 8, o 8 vihuela alemã, 1500, guitarra barroca, a guitarra romântica, a guitarra Torres e essa daqui que é a guitarra clássica moderna. A história não para aqui, né? Então vamos lá. Então eu tocarei aqui para vocês, já que a tônica maior aqui da história do violão clássico passa pelo Torres, né? Preterivelmente pelas mãos também do Francisco Tárrega, não que ele seja o único grande nome, mas em homenagem a eles, que foi falado muito aqui, uma peça que foi construída tendo como instrumento o Torres, que é o Capricho Árabe do Francisco Tárrega, composto em 1892, após ele ter feito uma viagem para Andaluzia, sul da Espanha e norte da África. Então, inspirado pela influência da cultura árabe e também característica do Tárrega romântico, né? Ele fez essa bela obra de arte chamada Capricho Árabe.
presença, um ótimo sábado, um ótimo almoço para vocês. Obrigado, Israel, pelo convite. E dizer que foi um prazer compartilhar um pouquinho do meu exercício de aprendizado aqui sobre a história do instrumento querido, meu violão, que tanto amo, que presente de Deus na minha vida. Obrigado a todos, minha família aqui, todos vocês, meus amigos. E uma honra tocar aqui, sempre tive esse sonho de poder tocar para o Sr. Moacir, estou realizando hoje. Me convida para um café que a gente tem um repertório maior que esse aqui para estar batendo um papo lá. Fica com Deus aí vocês. Marcelo, foi uma palavra. Nós vamos chamar a dona Luísa para que passe as mãos do Serginho e certificar a participação. Meu Deus do céu, já começo? Obrigada. Você. Obrigada. Não quero te dar as costas.